Olá, caros amigos e seguidores, começa aqui mais um Passo à Bola. E como sempre, começamos pela análise da jornada que se iniciou nas competições europeias. O Benfica, aliás, a imagem dos jogos anteriores, caiu com o estrondo em São Sebastião, perdendo por 3-0, precisava de fazer pontos, ganhar, mas perde rotundamente. O Porto ganha em casa ao Antuérpia como se previa, embora com mais dificuldade do que se previa, e o Braga, batendo-se bem, acaba por sair derrotado de forma, penso que exagerada, não merecia tal resultado. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre a prestação das equipas portuguesas nas competições europeias, nomeadamente a fraquíssima prestação do Benfica ao longo da competição? Ora bem, em termos de resumo, olá ao Rui para ti, e olá para o Diogo e para os nossos acompanhantes e aqueles que nos vão acompanhar ao longo do programa. Não sou obrigado. Resumindo aqui as equipas portuguesas que ainda participam na Champions League, o Porto fez aquilo que era obrigatório fazer, nós tínhamos dito aqui, porque está numa série que não é difícil, pelo menos o para o segundo lugar. Pode estar aqui alguma discussão em termos de quem é primeiro, porque o Barcelona também não está a chegar a grande coisa, o Barcelona não é a mesma equipa daqui a uns anos atrás. O Porto pode, efetivamente, se jogar àquele nível que nos habituou, mas que em termos de campeonato está muito longe do que está a fazer na Champions League, em termos de jogo jogado. O Porto fez aquilo que era obrigatório e ganhou por 2-0 e, portanto, ele passou algum trabalho e, ao fim, acaba por pôr o resultado final. Foi normal. Sem antes ter sofrido um pouco, porque o avançado do Antuérpia esteve sozinho, frente ao Diogo Costa, e atirou ao lado e aí podia ter feito 1-1, e o Porto poderia ter perdido aí, ingloriamente, 2 pontos. Pronto, o Porto ganhou os 3 milhões, que é o fundamental, ou 2,8, para ser mais realista e mais certo, e, portanto, o Porto está praticamente apurado em termos de... Embora o Shakhtar ganhou. Embora o Shakhtar foi uma surpresa também. Ganhar ao Barcelona. Contar com eles, porque foi um jogo enganador, que eu vi o Shakhtar contra o Porto, e realmente vi o Shakhtar que não tinha condições nenhumas, mas o Shakhtar agora está diferente. Está a jogar muito melhor, jogou bem contra o Barcelona, ganhou bem, ao fim e ao cabo marcou o golo. O Barcelona deixou-se andar a enredar e ganharam 3 pontos e estão na luta, quando à partida se contava que entre o Barcelona e o Porto, conforme eu disse, iam lutar para o primeiro. Sim, ia ser. Portanto, o Porto tem agora outro jogo importante, que vai jogar a Barcelona, é um jogo difícil, até perdeu com o Barcelona aqui em casa, e portanto o Porto aqui convinha pelo menos empatar aqui, tirar um ponto ao Barcelona, que era importante. O Shakhtar, se ganhar ao Antuérpia, vai para 9 pontos, e se o Porto perder, eles estão aqui empatados. O Porto tem que dar ao chinelo, não se pode distrair muito, porque pode acontecer aqui uma possibilidade de ficar em terceiro lugar. É preciso ter cuidado. Relativamente ao Benfica, era aquilo que se esperava, aliás, não se esperava outra coisa, porque quando temos um treinador chamado Roger Schmidt, que é teimoso, nenhum burro, aliás, um burro não é tão teimoso como o Roger Schmidt, esperava-se que o Benfica fizesse outra grande exibição, entre aspas, de exceção. Foi o que o Benfica fez. Independentemente de jogar em 4-3-3, o sistema dele tático, como é que ele joga, como não joga, se joga o Ronaldo, se joga o Ausner na baliza, ou como jogar. O balneário do Benfica está partido, o Roger Schmidt perdeu, provavelmente, aquele núcleo, aquela equipa, ou a família que conseguiu fazer o ano passado, e eu até vou dar um exemplo aqui, que até foi o Pedro Henriques, e muito bem, que deu um termo comparativo de que o Roger Schmidt fez. Imaginemos que é um Fórmula 1, que o ano passado ganhava a tudo e a todos, ou batia-se pelo menos com tudo e todos, podiam ver as equipas do Big Five, que o Benfica bateu-se bem e até os venceu, o Paris Saint-Germain e o Barcelona. Só que esse carro entrou no fim da época para o PAOK, não é? Lá onde é que eles arranjam os carros, na oficina. Saíram 2 peças, nomeadamente o Grimaldo e o Gonçalo Ramos, e o seu treinador desmontou o carro todo. E neste momento não sabe como há de montar. É uma espécie de Lego que não marcou as peças. E enquanto ele, se tivesse marcado as peças,
montava-as todas e só faltava meter aquelas duas. Ele, como desmontou o carro todo, ele agora está num embrólio tão grande que não sabe onde é que vão jogar os jogadores. E nós já vamos falar mais à frente do que ele fez agora no campeonato, com o derby local, com o... E o Real Madrid-Braga. Com o Real Madrid, com o Braga. Não era aquilo que se esperava. O Braga muito dificilmente ia ganhar ao Real Madrid, porque o Real Madrid tem um estofo a nível da Champions League que toda a gente conhece, muito difícil de bater. Está sempre lá, mesmo a jogar mal ou a não jogar muito, está sempre nas finais quase todas, já ganhou 14, e esta vai até ao fim também, provavelmente. Mas temos que realçar aqui que, mais uma vez, o futebol português foi prejudicado numa grande penalidade, toda a gente viu, sobre o Bruma, que não é marcado. E o resultado estava 0-0. E que daria eventualmente a expulsão dos jogadores. E o Real Madrid provavelmente poderia passar a jogar com 10, não era mais difícil depois de tentar dar a volta. Embora o Real Madrid tenha uma equipe muito superior ao Braga. Sim. E o Braga aqui, mais uma vez, quanto a mim, pelo menos a minha opinião, é por isso que eu estou aqui, acho que o Artur Jorge, nestes jogos, joga a medo. Meteu outra vez mais uns veteranos, João Moutinho, Fontes, etc. Não é com estes jogadores que o Braga vai para a frente. Pelo contrário, estes jogadores é para temperar o jogo, apostou na experiência deles. Apostar na experiência. Hoje em dia não temos que apostar na experiência, até porque o Braga não tem nada a perder com o Real Madrid, não tem nada a perder. Se fizer um bom resultado, tem tudo a ganhar. A perder já é o normal. Né? E pronto. Diogo, o teu Porto ganhou o Antuérpia, mas faz uma fraca exibição. Esperava-se mais. O Porto a jogar com mais um, não é? Nunca foi uma equipa muito tranquila dentro do campo e na finalização teve desastroso, pontos até realmente a jeito de eventualmente o Antuérpia empatar. O que é que tu achaste do Porto e também do Benfica e do Braga? Bom dia a todos e obrigado por acompanharem o nosso programa. O que eu esperava do Porto era que desse uma chapada de luva branca àquele momento menos positivo que passou contra o Estoril. E tendo em conta que também o que o Porto fez quando foi à casa do Antuérpia, a perder 1-0, depois fez uma segunda parte brilhante e esperava-se que o Porto ganhasse com uma certa facilidade, porque o Antuérpia é uma equipa muito acessível, é daquelas equipas que todos os clubes querem ter no grupo, porque é uma equipa que se ganha facilmente. Só que não foi bem isso que aconteceu. O Porto entrou assim com um ritmo de jogo um bocadinho lento, com aquela mentalidade de mais cedo ou mais tarde vamos marcar. O que aconteceu, depois o Antuérpia teve um expulso e aí esperava-se que o Porto, a jogar em superioridade numérica e no Dragão, marcasse mais 2 ou 3, até porque neste caso é importante também pensar na diferença de golos, neste caso com o Barcelona, não é? E portanto o Porto até se podia distanciar do Barcelona a nível de golos se ganhasse por 3 ou 4-0. Não aconteceu e o Porto até acaba por marcar o segundo golo pelo Pepe, já a acabar o jogo, mas acho que todos os portistas ficaram assim com uma certa sensação de desconsolo, porque o Porto podia ter feito melhor, mas o mais importante foi conseguido, que é a vitória. Sim, que é isso que caracteriza um pouco a exibição do Porto, foi uma exibição desconsolada. Sim. O Benfica, eu disse aqui no programa da semana passada que a minha previsão para o jogo com a Real Sociedade era uma derrota para o Benfica, e penso que todos os benfiquistas, no final da primeira parte, ficaram muito desiludidos, porque o Benfica podia ter ido para o intervalo a perder 4-0, se não fosse o pênalti falhado da Real Sociedade, não é? E, portanto, tudo bem que o Benfica está a passar por uma fase complicada, mas estamos a falar de contexto de Liga dos Campeões e de uma Real Sociedade que não é um colosso, como o Real Madrid, um Bayern de Munique, um Manchester City. E, portanto, penso que o Benfica tinha a obrigação de fazer mais. Tudo bem que o próprio Roger Schmidt parece um bocadinho perdido no que toca à estratégia de jogo, principalmente na Liga dos Campeões, mas penso que o Benfica podia ter entrado em jogo com outra postura e nós falamos aqui na semana passada que se o Benfica tivesse ganho o jogo, podia relançar a luta pelo apuramento. Sim. E portanto isso não aconteceu e acho que também o Roger Schmidt não teve muito bem no final do jogo dizer que a Real Sociedade é uma das melhores equipas da Europa neste momento. Acho que isso também é um bocadinho exagero, tudo bem que a Real Sociedade é uma boa equipa, mas isso até parece que serve como um bocadinho de desculpa para o jogo que foi para o jogo do Benfica contra a Real Sociedade. Bem, o Braga... O Roger Schmidt tem que se defender, não é? E tem que sobretudo valorizar o adversário, uma vez que o adversário foi francamente superior. E foi a primeira vez que assumiu as culpas. Nós vínhamos aqui a dizer que ele não assumia as culpas, foi a primeira vez que assumiu as culpas. O Real Madrid com o Braga. Foi pena porque o Braga até entrou bem no jogo, falhou lá o penalti do Álvaro de Jaló. E se o Braga até tivesse marcado 1-0, podia criar ali um
uma certa insegurança no Real Madrid, a tirar esse proveito e até marcar mais um ou dois, ou pelo menos criar um jogo assim mais disputado. Não aconteceu, o Braga falhou o penalti e o Real Madrid depois naturalmente, com aquele brilhantismo do Vinícius Júnior, o Rodrigo, que são jogadores que do nada têm ali um golpe de criatividade e desbloqueiam qualquer defesa, qualquer resultado, e o Real Madrid acaba por ganhar o jogo com uma naturalidade. Mas também concordas que há uma grande tonalidade que eventualmente Sim, daria lugar a uma expulsão? Sim, expulsão do sim, Lucas sim, Valverde. Os dois penaltis Sim. saem lá por 2-0, Sim, são jogos. Mas o Braga, digamos que nesta jornada portou-se bem e fez muito melhor figura que o Benfica. O Benfica é que realmente, dada a sua grandeza e o seu prestígio, e o que fez pelo ano passado, está a ser uma autêntica decepção para toda a gente, nomeadamente para os portugueses e os benfiquistas. Depois passamos realmente para a Liga Portuguesa, e a Liga Portuguesa encerrava 2 jogos com grande impacto, até na classificação, uma vez que o Porto ia a Guimarães. O Guimarães vai em 5º lugar, tem apresentado um bom futebol, aliás, é quase tudo vitórias no seu estádio. O Porto passa com grandes dificuldades, vence e acresce também uma certa pressão, quer para o Sporting, quer ao primeiro, quer para o Benfica, igualado o Benfica no 2º lugar, porque esta jornada encerrava com um grande derby, não é? O derby nacional, o Benfica-Sporting, ainda por cima primeiro contra segundo. E a nossa frase da semana é uma frase que Roger Schmidt aplicou na sua conferência de imprensa, é que não interessa como ganhar, não interessa como jogamos, interessa sim que ganhamos. Isto quer dizer o quê, Fernando Jorge? Estás a falar na frase, mas na frase da semana mas vamos falar do Porto. Podemos falar do Porto. O Porto, eu vou deixar depois ali o grande comentário para o Diogo. Vou só dar aqui 2 coisas. O Porto entrou muito fraco na primeira parte, o Guimarães entrou forte, marcou aos 17 minutos 1-0 para o André Silva, numa recarga um penalti falhado, pelo mesmo, não é? Em que a defesa do Porto podia ter sido mais expedita e tentar salvar o lance da defesa do Diogo Costa. O mesmo Diogo Costa efetuou mais 4 grandes defesas e o resultado ficou assim na primeira parte. Quando, na segunda parte, o jogo foi mais repartido para ambos os conjuntos, o Zaidu, aos 39 minutos, que ninguém contava, faz um golo que é muito raro no Zaidu, que é um golo de cabeça, porque o defesa do Guimarães, o Maga, salta antes da bola lá chegar, e o Zaidu nas costas faz o golo do empate. Continuou o jogo repartido até com os 59 minutos. O Francisco Conceição, o filho do treinador, numa grande jogada, fez um grande remate em arco e fez o resultado final que não se iria alterar até ao fim. Vitória do Porto, que marcou 2 golos, e Guimarães 1, e esperando agora o jogo entre o Benfica e o Sporting para ver quem vai ganhar mais pontos. Na minha opinião, com os guarda-redes trocados, o Porto sairia de Guimarães com uma derrota acentuada, e por isso, para mim e para quem assistiu ao jogo e viu o jogo, o melhor em campo foi Diogo Costa. Sim. E tu, Diogo, falando também do teu Porto em Guimarães, segues a mesma via do Fernando Jorge, que o Diogo Costa foi o melhor jogador em campo? Sim, concordo, tanto que o Diogo Costa recebeu mesmo as dificuldades do Porto. O Diogo Costa recebeu mesmo o prémio da Liga de melhor jogador em campo, não é? Sim. E por alguma razão é. Foi unânime, não é? Sim. Realmente a exibição do Diogo Costa consegue, portanto, é que determinante para o resultado. E é dos melhores jogadores do Porto, neste momento. Deixa-me só acrescentar aqui relativamente à arbitragem. Há o Nuno Almeida, árbitro, e o VAR, António Nobre, estiveram mal, ambos, porque ficou por marcar um penalti a favor do Porto e um penalti a favor do Guimarães, que passou no VAR, que não devia passar, porque está lá para estar atento a estes lances. Sim, claro. O Porto entrou com uma pressão acrescida no sentido que se não ganhasse ao Guimarães, podia ver o Sporting distanciar-se ou o Benfica distanciar-se, tendo em conta que depois ia ser o derby do Benfica-Sporting. E temos de ter em consideração que tanto Benfica, Sporting como Porto, até mesmo o Braga, têm sempre muitas dificuldades em casa do Guimarães. É um ambiente hostil para os adversários e previa-se um jogo muito complicado. A primeira parte do Porto foi assim foi medíocre, o Porto não teve quase... Sérgio Conceição também mexeu na estratégia, na tática, porque costuma jogar com o Taremi a fazer o 4 de meio campo
e apostou claramente em 3 médios e 3 avançados, Sim, sim. que foi Francisco Conceição, não é? No lugar do Taremi. A Penso que isso não correu muito bem. Não? Sim, a primeira parte do Porto foi muito acinzentada, não conseguia ter bola, não criou oportunidades de perigo, tanto que a primeira parte foi toda do Guimarães, e o Guimarães marcou o primeiro golo num penalti bem assinalado, e só não marca mais por mérito do Diogo Costa, porque o Diogo Costa é um grande guarda-redes, tem possibilidades de vir a ser o melhor guarda-redes no mundo, e o Diogo Costa salvou o Porto e salvou o Porto de ir para intervalo a perder por 2 ou 3-0. Porque realmente o Porto, para além de não conseguir criar oportunidades de perigo, não conseguia assumir o controle do jogo, não conseguia fazer aquele jogo, ganhar o jogo de meio campo. Tinha posse de bola. Portanto, o Porto subia para o ataque e abria muito espaço atrás e deixava o Guimarães sair para o contra-ataque muito facilmente. E foi por aí que o Guimarães também criou muitas oportunidades de perigo. Sim, foi em lances de contra-ataque. Sim. Na segunda parte, todos os portistas esperavam uma reação do Porto, é assim que tem sido nos últimos tempos, nos últimos jogos, que o Porto quase que dá as primeiras partes de graça ao adversário e na segunda parte começa a jogar. Também teve o handicap do Zaidu a 5 minutos do intervalo feito aquele golo. Sim, exatamente, marcou o golo do empate. Foi um acréscimo de moral. O golo do empate, um grande cruzamento de Francisco Conceição, que também já vou dizer que tem sido dos melhores jogadores do Porto. Mas na segunda parte viu-se um Porto diferente. O Guimarães não teve tantas oportunidades de perigo, o Porto assumiu mais o controle do jogo, quis pressionar mais o Guimarães, e tanto que depois chega ao golo da vitória, uma grande jogada do Francisco Conceição. O Francisco Conceição que tem sido dos melhores jogadores do Porto e espero que o Porto no final da época acione a cláusula de compra ao Ajax, que penso que seja de 10 milhões, porque realmente nota-se uma grande diferença daquilo que era o Francisco Conceição antes de ir para o Ajax e o Francisco Conceição agora. Tem tido mais confiança da parte do treinador, que é o pai dele, não é? Tem jogado mais vezes e sempre que tem jogado tem sido fundamental. Contra o Estoril, apesar do Porto ter perdido, nós dissemos aqui que foi dos melhores jogadores do Porto. Sim, sem dúvida. É daqueles jogadores que se nota que quando o Porto não está a ganhar é o que está mais insatisfeito com a situação e é o que se esforça mais para mudar essa situação. Inclusivamente, nomeadamente no Estoril, era o único jogador que o Porto canalizava o seu jogo ofensivo. Sim. E, portanto, aliás, exagerou até nisso. Sim, o Porto ganha o jogo. O homem do jogo foi o Diogo Costa, mas se não fosse o Diogo Costa podia ser o Francisco Conceição. Infelizmente, tanto o Zaidu como o Pepe saem lesionados. O Zaidu já tem sido uma constante, o Pepe também tem sido, mas o Pepe sempre que joga é fundamental e vamos ver se a lesão não é grave e já vai falhar o compromisso com a seleção. Ele tinha sido convocado, já não vai à seleção. E também de destacar aquilo que o Jorge referiu do penalti, que não foi assinalado ao Pepe. Quando houve esse lance, o jogo estava 1-1 ainda, penso eu. E, portanto, o Porto, nesse lance, podia ter marcado 2-1. E eu não percebo como é que, com o VAR, não se consegue descortinar estes lances. Nem se chama o árbitro de campo a ir ver as imagens. Porque eu compreendo que no jogo corrido, ainda por cima estava muita chuva, até estava um certo nevoeiro, que o árbitro tivesse alguma dificuldade em analisar o lance em jogo corrido. Mas o VAR não chamou o árbitro. Isso tem sido uma constante. O Jorge também vai falar, penso eu, em alguns lances do Benfica Sporting que aconteceu algo do género. E o Jorge, na semana passada, também disse que todos os fins de semana, todas as jornadas, há casos de arbitragem. Nós temos as ferramentas todas, só não temos o olho de falcão, mas temos as outras ferramentas todas. E continua a haver estes lances duvidosos que os árbitros não analisam e depois querem que se respeite, querem ter respeito. Não são duvidosos, são claros, mas que não são assinalados. São lances que não pode haver falhas. Ou passam isso é que existe o VAR. Claro. Estes lances com o VAR é inadmissível. Exatamente. Oh, Rui, só para concluir aqui a questão do Porto, que vai haver uma Assembleia Geral nos próximos dias, penso eu. Hoje. E o André Vilas-Boas disse que ia marcar presença e vêm logo os Super Dragões, o Fernando Madureira, o líder, dizer que os Super Dragões vão marcar presença em massa na Assembleia, parece que é para intimidar, por assim dizer, o André Vilas-Boas. E, portanto, eu espero, sinceramente, que estes tachinhos acabem, porque muitos portistas dizem que querem que os tachinhos acabem. E os Super Dragões vivem às custas do clube, à custa dos tachinhos. E vai de encontro àquilo que eu falei na semana passada e que até tive a oportunidade de falar com uns amigos meus e que concordaram com esta perspectiva de parece que se quer alimentar este sentimento de ditadura no Porto.
Portanto, eu espero que a Assembleia 2 traga bons resultados e espero que as próximas eleições E que também seja- tragam bons e resultados que para o decorra de Porto. forma democrática. Deixa-me só complementar isso ao Diogo, que provavelmente não sabes, mas deixa-me só dar essa informação, ou dar esta aqui informação. O Porto vai fazer essa Assembleia numa sala já preparada, em que o máximo de pessoas lá dentro são 100. Pois. Portanto, se vão muitos pedragões, não sei onde é que vai caber tanta gente, não é? Cada um que tira Pois. as ilações que quiser. Não é? Bom, entretanto, passámos realmente para o grande derby, que originou a frase da semana em que não interessa como jogamos, interessa sim que ganhamos. Esta é uma frase de Roger Schmidt e que, no fundo, resume as grandes dificuldades que o Benfica teve e tem uma vitória caída do céu, já com 2 golos no período de descontos. Fernando Jorge, como é que analisas o jogo Benfica-Sporting? Para ti já é evidente, pelo que disseste quanto à Real Sociedade, que o Benfica mantém os mesmos erros, o treinador é teimoso e não tem uma organização de jogo que forte. A imagem do ano passado, realmente ele desconstruiu o carro e não voltou a reconstruí-lo com a mesma qualidade. Isso é inequívoco. Fernando Jorge. Não é por acaso que eu meti essa frase aí, ou metemos essa frase aí, que essa frase explica quase tudo o que se passou ontem no jogo, de maneira geral. Toda a gente entende, se entenderem a frase, foi uma frase que foi o Roger Schmidt que a disse numa conferência de imprensa. Não para este jogo, mas para anteriormente, há aqui cerca de 15 dias. Relativamente ao Benfica, o Roger Schmidt, eu também pensava assim, não acredito que o Roger Schmidt viesse de uma derrota humilhante contra a Real Sociedade, em que o Benfica não jogou nada, taticamente foi uma nulidade, etc., e que viesse com a mesma tática contra o Sporting, não é? E viesse jogar com um sistema, outra vez, dos 3 centrais. Mais uma vez, o Roger Schmidt iluminou-se, portanto, tem 2 laterais esquerdos, nenhum joga, e desta vez esticou, jogou com 3 centrais, mas o Morato a defesa direita. A defesa esquerda. A defesa esquerda, desculpem. E depois jogou com o João Neves no verdadeiro lugar dele, porque já tinha feito isso com a Real Sociedade, e quando encostou o João Neves para o meio, viu-se que é o lugar dele, e que não o deve tirar daí, né? O problema não é o João Neves, já vou dizer aqui. O Florentino a equilibrar a balança, o sistema de jogo do Benfica, é muito importante. Podem não gostar muito do Florentino, o Florentino é uma peça muito importante, do qual, se eu fosse treinador, de momento, podem dizer assim, ou eu posso pensar assim se fosse treinador, eu ia buscar um indivíduo melhor que o Florentino, atendendo ao que o Benfica tem dinheiro para ir, ou teve dinheiro para isso e não quis, e deixou só o Florentino. Concordo plenamente, ia buscar um indivíduo com mais bagagem, melhor jogador do que o Florentino. Mas uma vez que não há mais nenhum, o Florentino tem que jogar. A não ser que o Florentino não jogue por lesão ou por castigos. Não é? Se não houver castigos nem lesão, o Florentino, para equilibrar a equipa, tem que jogar. E o João Neves tem que jogar no meio. E o Osner tem que jogar também lá no meio. No meio-campo tem que ser constituído por estes 3 indivíduos. É aqui que o Benfica ganha a sua força e começa a montar o puzzle, como eu disse aqui, do carro de Fórmula 1. E não desmontá-lo todo. Depois tivemos, o Benfica mudou a tática para um 4-2-1-3, e o Sporting manteve a mesma toada, com os mesmos jogadores e a mesma posição do 3-4-3 que é habitual no Rubem Amorim, mas que já joga nisto há 3 anos. Portanto, já jogam todos os olhos fechados, vê-se que o Sporting joga a bola. O Benfica, depois, durante o jogo, aparece com esta surpresa tática que ninguém contava. O Morato jogou a defesa esquerda no sistema, como eu disse. O Sporting, no seu padrão habitual, conforme eu disse também. Entrou melhor o Sporting, não em termos de oportunidades, frise-se isto, que isto é muito importante, mas sim em fio de jogo, que o Benfica não mostrou muito, certo? O Sporting andou ali, mas não criou grandes situações de golo. O Benfica, mais em jogadas individualizadas que coletivas, mas, no entanto, com 2 oportunidades de golo, aos 8 minutos, o Musa tem a bola, segura ali a bola e depois cai em disputa com o Coetes e o Diamond, mas ainda consegue dar um toque para a lateral e o Rafa, com a baliza completamente aberta, atira para fora, ao lado do poste. Um falhanço incrível à boca da baliza. Depois, a seguir, o Benfica tem outra vez, aos 11 minutos, do mesmo Rafa, com um remate em arco, levando a bola a bater no canto da trave, portanto era um golo cantado. Aos 23 minutos, João Mário tem outra grande oportunidade, quando faz um chapéu à Adam, em vez de atirar para a baliza, quis fazer um chapéu, mas cruzamento, para ver se o Florentino lá chegava. O Florentino não é um ponta de lança, provavelmente, se calhar,
naquela situação o Musa marcaria aquele gol, até porque é mais alto, e não falhava. O Florentino não chegou e o Benfica perdeu aqui mais uma ocasião para empurrar a bola para dentro da baliza. Portanto, temos aqui 3 oportunidades. Aos 29 minutos, uma cabeçada forte do Diamond, o Sporting também teve oportunidades, para uma grande defesa do Trubin. Sim, esta foi uma boa defesa, porque foi uma cabeçada para o chão, rentável, e é difícil para um guarda-redes alto como o Trubin. Aos 33 minutos, um passe açucarado do Edwards para o Pedro Gonçalves, que só frente a Trubin. Contrariamente ao que dizem muitos comentadores, que o Trubin faz uma grande defesa, para mim não faz, o Pedro Gonçalves é que falha porque atira contra ele, naturalmente, não é? E não devia ter falhado. Aos 45 minutos, dá-se o golo do Sporting, há um lançamento em profundidade do Edwards para o Goikers, que no lado direito atira um tiro para 1-0 na passada. O Goikers é perigoso nisto, no ataque à profundidade, bom jogador, atira um grande tiro, mas eu considero que aqui é para o lado onde está o guarda-redes do Trubin. O Trubin é grande, então num indivíduo com 2 metros poderia ter feito algo mais. Aliás, ele toca na bola. Aliás, ele toca na bola, muito bem, e podia ter defendido este lance, embora tenha sido um grande golo. Vamos para o intervalo, portanto, o jogo. O Sporting na frente do marcador a ganhar 1-0, mas com Coates e Inácio amarelados, ambos os centrais e o Morita também. Portanto, o Benfica, realce que aos 25 minutos não tinha nenhuma falta. Portanto, é uma equipa que comete poucas faltas. Mas ainda bem, porque para quem gosta de futebol, gosta deste tipo de equipas, a jogar a bola, que não é o caso do Benfica, não é? Porque o Benfica não joga a bola, em termos de equipa, corre atrás joga a bola. Joga individualmente os jogadores. Portanto, pensou-se que com mais o Benfica iria apertar o Sporting, não apertou. Amorim ajustou a equipa, tirando aos 57 minutos o Edwards, porque o Gonçalo foi expulso. Mal, quer dizer, mal da parte do Gonçalo, porque vai à bola e nem sequer a bola lá está, e ele acerta no Rafa. Estupidamente, não é? E, portanto, como já tinha o amarelo, é expulso, inequivocamente, sem dúvidas nenhumas. O Amorim, vendo isto, passado 1 ou 2 minutos, tira o Edwards para um reajuste e mete o San Justo a central. O Roger Smith o que é que faz? Mais uma vez é assobiado pelos benfiquistas, não é? Ou pelo público que está lá a assistir ao jogo. Tira o Musa e o Florentino para surpresa de toda a gente, porque o Benfica está com 10. Pensava-se que ele ia meter mais um avançado, não é, para lançar a confusão na defesa do Sporting, que está a jogar com 3, embora com mais 2 ali a ajudar. Não, tira o Musa e o Florentino aos 64 minutos e mete o Artur Cabral e o Tengsted. O Sporting aos 73 minutos mete o Mateus Reis e tira o Pedro Gonçalves. Nessa altura o Sporting ainda estava a ganhar o jogo, o Amorim e o Sporting a trocar a bola, o Benfica lá atrás ia jogando aos tropeções e em ações individuais, até que aos 93 minutos aparece Di Maria, posso-vos dizer que estive a apontar, o Di Maria trocou 4 vezes na bola, portanto, durante o jogo. Esta é uma delas, em que fez um grande remate, portanto, fletiu para dentro, fez um grande remate. O Adam ainda defendeu com a ponta das luvas, a bola foi à trave e é o respectivo canto. No respectivo canto, o Di Maria vai marcar o campo, portanto, é aquilo que eu já disse a semana passada, o Di Maria infelizmente está no Benfica, por decreto, quanto a mim mal, que não havia necessidade. Continua a ter essa opinião. Nem o Di Maria, nem o João Mário neste momento havia necessidade do Benfica ter esses 2 jogadores. Se os puder despachar em janeiro para a Arábia Saudita, para o lado qualquer, o Benfica agradece, porque são os que têm um contrato mais caro e neste momento, até agora, em rendimento para aquilo que ganham, pouco fizeram ou nada, porque é que assim é que é o mais correto. O Di Maria vai marcar o canto e o Morato ao primeiro poste desvia a bola de cabeça, a bola vai para a zona do penalti. E o João Neves, o melhor jogador em campo, para mim e para toda a gente, provavelmente, amortece a bola e atira com muita rapidez. Porque se não atira com rapidez, estão lá os jogadores todos do Sporting, do Benfica, e a bola bate em alguém e ele não consegue fazer o golo. E faz um grande golo. A partir daí, o Sporting fica surpreendido, um pouco atordoado com a situação, não é? Porque estava a jogar já há bastante tempo com 10, continuou a trocar a bola, há ali algumas nuances do Rubem Amorim em termos de substituições, e depois aos 90 mais 4 o Alsnes vai à linha, faz um cruzamento e o Rafa
parece que está em fora do jogo, mas não está, porque há um jogador do Sporting, um lateral direito, que está com o pé para trás quando o Osner cruza, é por isso que eu vi logo que ainda tinha de golo limpinho, não é? Embora demorasse aquele tempo todo do Soares Dias a chegar à conclusão através do VAR que o golo foi limpo por E o Tengsted e o Rafa finaliza. vai jogar de calcanhar, mas falha ao calcanhar, a bola E vai ao sorte, Tengsted sorte. provavelmente, e por sorte o Tengsted faz o golo. Ora bem, Aliás, o penso que Benfica, foi a única vez que pôs na exatamente, bola o Tengsted. praticamente, porque o Artur Cabral também, O desde Artur que Cabral entrou acho até que ao nem fim, tocou uma vez, mas até caiu ao chão e tudo, dentro da área, tudo um trapalhão, que não foi lá para fazer nada. Portanto, fim do jogo, e como as vitórias são sempre justas, para quem marca mais golos, o Benfica ganha o jogo com a ajuda de os deles, e igual ao Sporting no comando do campeonato. Pode ser que agora, com 15 dias de descanso e moralizados por esta vitória, Schmitz consiga montar, finalmente, o Ferrari com as peças todas nos devidos lugares. Vamos ver. Mantém-se em aberto o campeonato com uma diferença de 5 pontos entre os 4 primeiros classificados. Quanto ao árbitro, Artur Soares Dias, e no VAR, Tiago Martins, Artur Soares Dias fez tecnicamente um bom jogo. Em termos de falhas técnicas, tem uma, porque há um penalti assombroso, que é uma cotovelada do Morita ao Otamendi. Portanto, isso é penalti em qualquer parte do mundo. Tem marcado penaltis por menos. Devia ter marcado aos 79 minutos. Atenção que o Benfica podia empatar aí o jogo aos 79 minutos. Ou não, não é? Porque os penaltis não são a 100% golos. Claro. Mas pronto, mas é uma oportunidade. Outra vez, mais uma falha do VAR. E, portanto, é coisas que não se entende, porque em todos os jogos tem havido falhas cruciais, falhas fundamentais. Exatamente. E a ligação entre eles é errada, ou está errada, ou não sabe o que é que se passa, ou coisa do género. Porque eu depois, antes deste jogo, já vou falar também a seguir, do Boa Vista, no Bessa foi a mesma coisa também. Sim. Foi outros escândalos também em termos de arbitragem. Uma vergonha, não se entende, aliás, já dissemos isso no princípio do campeonato. Diogo, ficaste contente com a vitória do Benfica, ou qual era o resultado que tu pretendias, e como é que analisas o jogo? Sim, eu como portista, claro que interessava mais a vitória do Benfica ou o empate, não é? Porque o Sporting, se ganhasse o jogo, mantinha a distância para o Porto, não é? Que já é algum. Exatamente. E o Benfica também via este jogo como uma oportunidade para fazer os adeptos benfiquistas esquecer o que aconteceu a meio da semana contra a Real Sociedade e, portanto, a jogar em casa, queria fazer uma boa exibição, até porque também era contra um rival direto, não é? Era o derby de Lisboa, e penso que o jogo ficou marcado, o Jorge já disse praticamente tudo, portanto vou só tocar aqui em algumas questões. Penso que o jogo ficou marcado pela expulsão do Gonçalo Inácio. A expulsão é justa, o Gonçalo Inácio infelizmente já tinha amarelo, naquele lance ele vai cortar a bola, só que esquece que está lá o Rafa, portanto ele vê só o jogador que está com a bola, esquece completamente que está lá o Rafa e acaba por abalroar o Rafa, e portanto é uma justa expulsão. Agora, a questão é que nos jogos mais difíceis que o Benfica teve no campeonato até hoje, jogou em vantagem numérica, portanto foi contra o Porto, contra o Sporting, a mesma coisa. Foram expulsões que não são questionáveis, mas cria uma certa vantagem para o Benfica. Mas que influencia o jogo. Exatamente. E com isto quero dizer o quê? Que se o Gonçalo Inácio não tivesse sido expulso, eu penso que o jogo fosse melhor disputado até ao fim. Porque naturalmente o Sporting a jogar com -1, no final do jogo começa a ficar cada vez mais na retranca, a defender, o Benfica cada vez a pressionar mais e bem, e naturalmente que chega ao golo. Os benfiquistas acreditavam que pelo menos o empate o Benfica conseguiria, porque lá está, aquele caudal ofensivo do Benfica no final era muito grande, e acaba por chegar ao empate. Agora, penso que depois o golo da vitória já ninguém estaria à espera, porque o golo do empate foi aos 93, o árbitro tinha dado 6 minutos de compensação. E o golo foi aos 96? Aos 96, até já passava, 96 qualquer coisa. Pois. E portanto o Benfica chega à vitória. Aconteceu mesmo um pouco o que aconteceu quando o Porto foi à Luz, porque o Benfica a jogar em casa, quer queiramos, quer não, é muito forte, exerce uma grande pressão nos adversários. E o Sporting também estava desgastado do jogo que teve na quinta-feira para a Liga Europa, que ganhou 2-1 ao Rakov. Teve menos tempo de recuperação que o Benfica. Agora, eu não tenho dúvidas que se o Sporting não tivesse um expulso, que o jogo seria melhor disputado. Com isto não quero dizer que o Benfica não ganhasse o jogo, até podia ganhar o jogo. Agora, claro que a jogar com mais um,
tem muitas mais penso- Aliás, eu ainda penso viste até que- o Turvinha, ponta de lança e tudo nos últimos Sim, minutos da exatamente, partida. exatamente. Eu penso que se não há expulsão, E que ia ser mais grave. o Benfica não, E que ia ser mais grave no fim. não teria futebol para o Sporting. Se o Sporting acaba por ganhar com 10, ia ser gravíssimo para sim. o treinador do Benfica. Sim. Ia ficar em maus lençóis. E Acabou isso- por ter Mas sorte. o Benfica, apesar desse caudal ofensivo, Não fez no jogo. realmente Encostar domínio o territorial, Não jogou nada, não não jogou. criou oportunidade assim nenhuma significativa, pode realmente... E jogo jogado não jogou nada. Sim, pode, Foi o normal. Sim. pode acusar que realmente houve um penalti, como diz o Fernando Jorge, a 10 minutos do fim, que podia relançar o jogo, mas tirando isso, a nível de qualidade de jogo ou a nível de Não há oportunidades, elas não existiram. O Sporting controlou sempre o jogo. Daí talvez uma certa revolta que se sentia nos sportinguistas ou uma certa E frustração no muito próprio grande. Mourinho ao fim. na Porque conferência de realmente a superioridade do Benfica acentuou-se com a expulsão, ou sobretudo por causa da expulsão, mas isso não foi traduzido em jogo jogado. Isso foi... Ele meteu para lá os pontas de lança nada fizeram, nada criaram, nada até finalizaram, a não ser realmente o Texed no último lance do jogo conseguir encostar a bola. E como eu ouvi ontem, estava lá o Texed, o Rodolfo diz isso na televisão, se tivesse lá uma vassoura, o golo entrava na mesma, a bola batia na vassoura e entrava na mesma. Sim. Sim. Rui, isto para dizer o quê? Sim. Que estas vitórias que o Benfica vai tendo a nível interno apagam aquilo que vai sendo a desgraça, o desastre total na Liga dos Campeões. Porque eu penso que os adeptos do Benfica estão muito descontentes, porque é o que nós temos vindo a dizer. O Benfica do ano passado na Liga dos Campeões é completamente o oposto do Benfica nesta época. E ainda por cima se falou no início da época, o Rui Costa que ambicionava ganhar a Liga dos Campeões. O que vale ao Roger Schmidt neste momento, porque já deu várias mostras que está completamente perdido. Foi esta vitória. É as vitórias que ele vai tendo a nível esta interno. vitória que é arrancada a Este- ferros. Não é? Sim, exatamente. E daí ele não se importar de jogar mal e ganhar, Sim. porque acho que nenhum treinador se importará de jogar mal e ganhar. Sim. De jogar bem e perder Uma vez é por sempre outra. muito frustrante. Uma vez por outra. Agora, está sempre mais perto de Sistematicamente. ganhar quando se joga bem. E o Exatamente. Benfica nada joga. E mesmo que se Esta perca, é a minha opinião. E mesmo que se perca a jogar bem, os adeptos não ficam com aquele sentimento de revolta e de tristeza porque o clube jogou bem, joga bem futebol. Não ganhou porque penso não que calhou. é- Aliás, o treinador do Benfica foi assobiar Todas durante o as- jogo sim, todo. exatamente. Só no fim é que todas bateram palmas aquelas depois dos golos, não é? manifestações Ele foi de assobiado nas euforia substituições, benfiquista na maneira como montou a equipa, etc. deve-se à forma como o Benfica ganha, porque é totalmente inesperado. Sim. Muito sofrido. E através de uma bola parada e depois do último lance do jogo, um cruzamento que apanha realmente os dois jogadores do Benfica em posição de fazer o golo. Mas a euforia deve-se sobretudo à vitória por ser um rival direto, por estarem todos na luta do título e nunca pelo agrado ou com o agrado pela exibição. E acho eu. Exatamente. Não haverá com certeza nenhum benfiquista agradado com uma exibição tão paupérrima e com tanta falta de ideias. Entretanto, passámos ao Boa Vista. O Boa Vista que começou muito bem o campeonato, vitórias fora, vitórias em casa, mas agora está numa curva descendente e perde com o Farense em casa, apesar de ter alcançado o empate a poucos minutos do fim, depois é surpreendido por 2 golos do Farense. Fernando Jorge, estiveste lá no campo, foi uma vitória justa do Farense ou o Boa Vista está em perda, começa a perder o gás? O que é que se passa com o Boa Vista? Ora bem, as vitórias são sempre justas, que é aquilo que a gente diz aqui, quando as equipas marcam mais do que os adversários. Neste caso, o Forense marcou 3 golos, o Boa Vista marcou 1, portanto não se pode considerar uma vitória injusta, não é? Porque Mas foi um jogo o que conta são os equilibrado, golos. Agora, foi... é fácil fazer um resumo muito rápido do que se passou no Boense, quanto a mim, na minha opinião. Foi um jogo fraco da parte do Boa Vista. Aliás, o Boa Vista está uma sombra daquilo que jogava nestes últimos 5 jogos, não é por acaso tem estas derrotas, quase todas, por isso os resultados. Petit continua, quanto a mim, mal a insistir em Agra, a defesa de direito, quando tem lá Luís Santos, que ainda ontem entrou e fez um bom jogo, mas até fiquei admirado porque ele colocou o Luís Santos à frente do Agra e continua com o Agra atrás, e depois, quando trocou, o Agra ainda foi lá à frente e ainda criou algumas situações que faz lá falta na frente do Agra, e não atrás, que não sabe defender, toda a gente sabe isso. Não percebo porque é que o Petit continua a insistir, se não tivesse os jogadores, mas tem ele o Luís Santos, que é um ótimo jogador, na minha opinião. Para o Boa Vista, até a nível do Boa Vista, é um bom jogador.
Portanto, o Agro é preciso lá na frente, porque agora o Boa Vista também não tem o Gorré. E Tiago Moraes trabalha pouco. Falta-lhe garra e sobra imediatismo. Aliás, aos 15 minutos deviam ter saído, se eu fosse treinador do Boa Vista, assim como se fosse treinador do Benfica, também temos lá 2 ou 3 do Benfica, aos 15 minutos eu tirava-os, no Boa Vista dá-se a mesma coisa. Mas o Boa Vista, por situações diferentes, que eu vou já falar mais à frente. Deviam ter saído Reizinho, Maza e Tiago Moraes. Porquê? Por falta de garra e ajuda à equipa. Não é só andar lá dentro do campo quase com os bolsos. Agora vamos começar a fazer uns calções, eu vou mandar fazer uns calções com bolsos. Que é para alguns jogadores meterem lá as mãos nos bolsos. Para o Di Maria, para o João Mário, para mais jogadores do Benfica também, e aqui para alguns do Boa Vista. Mas do Boa Vista tem uma atenuante que eu vou já dizer aqui porquê. Sobre um Farense que jogou lá atrás, aproveitou os erros do Boa Vista. O primeiro golo é um erro do Chidozi e uma saída precipitada do João Gonçalves. Provavelmente não falaram ali, eles têm que falar, não é? Portanto, claro. O Chidozi mete-lhe a cabeça, o João Gonçalves está a sair da baliza e a bola vai. O avançado do Farense vai só empurrá-la lá para dentro, mas a bola ia entrar na mesma. O João Gonçalves já não vai a tempo de atirar. Claro. Portanto, quem ia marcar o golo na própria baliza era o Chidozi. O segundo golo, outro grande erro, vão os dois à bola, perderam-se ali, o Chidozi e o Abascal, e o atacante do Coisa ficou ali para fazer o segundo golo. No terceiro, é realmente um Rafael Barbosa, tinha entrado para aí há cerca de 2 ou 3 minutos, apanha lá uma bola lá na frente, faz um grande remate, mas quanto a mim, o João Gonçalves foi mal batido. É um bom remate, sim senhor, a bola entra no canto, mas é uma bola bombeada, ou como temos chapéu, a longa distância. Portanto, o João Gonçalves, que tem feito já fez no Rio Ave, também esteve mal, não esteve grande coisa, mas é melhor o João Gonçalves. Digo já aqui para os boavisteiros, é melhor o João Gonçalves do que o brasileiro que está lá no Boa Vista, que se lesionou, e ainda bem. Ninguém deseja mal a ninguém, mas é um frangueiro. Espero que o Petit não o tire da baliza e deixe estar o João Gonçalves, mesmo a fazer um erro ao outro, que tem estado bem. Está a crescer. Há uma informação aqui que toda a gente pergunta, no Bessa, eu ontem esclareci-os lá, e vou esclarecer aqui para quem nos ouvir ou quem estiver aqui a acompanhar o programa, que é muito importante. Toda a gente fala no Pedro Malheiro, mas eu vou dar esta informação de fonte fidedigna. O Pedro Malheiro está vendido ao Braga e não joga mais até dezembro. Faz parte do contrato que o Boa Vista, ou o senhor Presidente do Boa Vista, Murta, fez com o Sporting de Braga. Pois. E não é só este. Estas camuflagens, assim como ordenados em atraso, e outras é que não é bom para o clube, e quem devia esclarecer estas situações só fala quando ganha, infelizmente. Relativamente ao André Narciso, é mais uma má arbitragem em termos técnicos, e o VAR, o Miguel, pouco interveniente, que também deixou rolar a coisa. Isto para dizer que há aqui jogadores, nomeadamente, não vai sair só o Pedro Malheiro, o Bruno Onameshi também vai sair, porque tem ordenados em atraso. Posso dizer que no Boa Vista, também de fonte fidedigna, que no Boa Vista, metade do plantel tem ordenados em atraso e, portanto, não é o Benfica que paga a tempo e horas, não é? No Benfica não se admite que andem lá jogadores a passo e que não façam nada. Aqui no Boa Vista eu ainda posso admitir, porque todos nós trabalhamos e gostamos de chegar ao fim do mês a recebermos o nosso ordenado em dia, porque trabalhamos para isso. Ora, estes jogadores que andam com ordenados em atraso de 2, 3 meses, nota-se naturalmente, por isso é que o Boa Vista afrouxou. O Boa Vista já teve aqui há cerca de 2 meses ou 3, a mesma coisa também afrouxou. E depois o Presidente veio dizer que não havia salários em atraso. Depois naquele dia pagou-os. E o Boa Vista voltou outra vez à revolta com os mesmos, não é? O Boa Vista acaba por ter uma equipa jeitosa, uma equipa com estes, sem lesões, não tem mais, porque não pode ir ao mercado por estas circunstâncias financeiras. Portanto, não podem exigir muito mais ao Boa Vista, em Opti, nem nada, porque falta aquela parte em que o jogador se sente confortável que recebe ao fim do mês. E eu entendo 4 ou 5 nesta equipa não darem mais. Tiago Moraes, Bruno Onameshi, Reizinhos, etc. Eu sei quem eles são, não vale a pena estar aqui a dizer, têm ordenados em atraso. Ora, que ordenados em atraso, e um dos que se notou mais foi o Bruno, que é um dos grandes jogadores que o Boa Vista lá tem, já disse que podia, levava para o Benfica, porque é melhor do que os 2 laterais que o Benfica lá tem, quer o Bernard, quer o Jurasek, e não custava 16 milhões, por 2 milhões. Era dinheiro suficiente para o Boa Vista, e o Boa Vista tinha o despachado, não é? Precisa de dinheiro, e o Benfica não quis. Quem diz o Benfica diz o Porto também não tem. Melhor do que o Bruno. E ele está no scouting do Porto, que isso eu sei. Não é? E do Sporting também. E do Braga também está lá. Estão lá todos. Quer o Malheiro, quer o Bruno Onameshi. Só não os foram buscar, porque o Porto também está numa situação difícil, não é? Em termos de finanças, e ainda tem lá aqueles. Mas provavelmente no futuro pode ir lá buscá-los, até em janeiro. Sim, um já está, um já não vai. Portanto,
É preciso esclarecer isto, nomeadamente dos boavisteiros, que não é só berrar e por aqui, para a equipa tem que jogar mais, e tem que andar ali a correr, atrás da bola, não sei o que mais e tudo. A pergunta que se faz é esta, e vocês? Corriam se não recebessem ao fim do mês? Pois. É que isto é muito importante para uma equipa de futebol. Essa Portanto, há uma informação, atenuante o Boa muito Vista importante realmente aqui. está muito mal financeiramente. E vamos ver que o Boa Vista já acumulou uns pontos bons, não é? Tem 15 pontos, 15. não é mau, não é? Já tem metade praticamente da garantia para ficar na primeira divisão, mas faltam os outros 15 pontos. E isto vai apertar. Não é? Claro. E aliás, se o Boa Vista perder, não conseguir se vender e o dinheiro desaparecer, como no Porto, não é? Vende-se e o dinheiro desaparece, no Boa Vista está igual, vende-se e o dinheiro desaparece, e o Boa Vista não conseguir ir ao mercado e buscar um jogador, ou 2 ou 3, o Boa Vista vai jogar com menos dos menos que tem. Sim. E vai ser difícil aguentar o campeonato, porque o campeonato é longo e é uma maratona, não é? E portanto estão todos a aproximar-se ali do Boa Vista. Diogo, neste sobre momento. o Boa Vista, eu sei que tu és simpatizante do Boa Vista, embora um adepto, confesso, do Porto, mas simpatizas com a equipa ali da Boa Vista. O que é que tens a falar sobre isto? Tu desconhecias que realmente havia estes problemas financeiros e até que esta informação que damos aqui em primeira mão do Pedro Malheiro estar vendido para o Braga com a condição de não voltar a vestir a camisola de Boa Vista. Sim. E estes ordenados em atraso prevêem um futuro um bocado negro para o Boa Vista, que parecia que ia lutar pela Europa e a continuar assim. Vai lutar é pela permanência. Exatamente. O que é que dizes sobre o jogo e sobre a realidade do Boa Visteira? Essa situação complicada do Boa Vista já está à vista de todos. Já houve aquele episódio há uns tempos atrás que houve um treino que foi cancelado porque a equipa médica recusou-se a ir ao treino por falta de ordenados em atraso. Agora, o Jorge veio dizer, e muito bem, que a situação dos ordenados voltou a afetar aquilo que é a exibição do Boa Vista nos jogos, até porque o Boa Vista podia entrar para este jogo com aquele ânimo de igualar o Guimarães, uma vez que o Guimarães perdeu com o Porto. O Boa Vista ganhando igualava o Guimarães a nível de pontos. Ficava a um ponto. Ou ficava a um ponto. E, portanto, aproximava-se do Guimarães e subia na tabela, o que é sempre importante. Claro. E estava a jogar em casa contra o Exatamente. Farense, veio agora da segunda divisão e que aspira, sobretudo, Sim. a não descer, Sim. penso eu. Aliás, todos os boavisteiros que estavam a acompanhar o jogo, o Bozenic empata o jogo aos 86 minutos, penso eu, 85. 86. E, portanto, até se acreditava que esse golo fosse dar aquele ânimo para o Boa Vista marcar, dar a volta e ganhar o jogo, porque quer queiramos, quer não, o Boa Vista em casa é muito forte e conta sempre com o apoio do público, que é muito importante. Só que depois, o que é que aconteceu? O Boa Vista balanceou-se muito para o ataque e abriu muito espaço atrás. E o Farense também tem um bom treinador, o José Mota, e portanto o Farense, que tem bons jogadores, tem feito uma boa campanha na Liga. O Farense depois marca o 2-1 e o Boa Vista já assim num ato de desespero ainda se desequilibra mais atrás e o Farense mata o jogo com o 3-1. Sim. O que é pena porque assim, todos os campeonatos, o Boa Vista começa bem, começou o campeonato com uma vitória contra o Benfica, apresentou muitas dificuldades contra o Sporting. Os primeiros 6, 7 jogos, o Boa Vista esteve bem. E, portanto, uma pessoa, quando vê o início do campeonato, o Boa Vista é uma equipa até temida, ganha jogos fora de casa, não é só jogos em casa, ganha jogos fora de casa, e nós ficamos todos com aquela sensação de o Boa Vista este ano até pode lutar pelo top 5 da Liga Portuguesa, a ambicionar ir aos lugares europeus. E depois, no decorrer do campeonato, essa mentalidade muda. Em vez do Boa Vista lutar pelos lugares europeus, anda a lutar para não descer de divisão. E acho que o Boa Vista, se tivesse uma boa equipa e conseguisse manter a regularidade, era uma equipa muito competitiva no campeonato. Só que é afetado por essas condicionantes. Está mais provado que a estabilidade financeira também é decisiva para que uma equipa de futebol se mantenha estável e se mantenha competitiva durante a época toda. Porque quando começa a haver salários em atraso, isso começa realmente a corroer a coesão de um grupo. Aumenta a desmotivação é evidente, dos jogadores. Sim. E se saírem jogadores importantes, o Jorge falou aqui do Pedro Malheiro para o Braga, que infelizmente vai para o Braga, que é um jogador que eu gostava de ver no Porto. Se saírem esses jogadores, o Pedro Malheiro, o Bruno Niemechi, o Kenan, portanto, jogadores que são muito influentes e muito importantes para o Boa Vista. O Kenan já saiu. Não, mas eu percebo. Mas isso aí que tornará a missão do Boa Vista cada vez mais complicada. Mais complicado, sem dúvida. Bom, e como sempre, terminamos com a Premier League.
aquela que nós consideramos a melhor liga do mundo e que ontem teve um jogo estratosférico. O Manchester City, que estava em primeiro e se mantém em primeiro, foi a casa do Chelsea e o resultado foi a prova, passo o pleonasmo, provada de que realmente o campeonato inglês é um campeonato diferente, com o resultado de 4-4. Sim, 8 gols. Em que ambas as equipas estiveram no comando e alternaram e proporcionaram realmente um espetáculo fantástico a quem o assistiu. Sim. Diogo, como foi a jornada esta semana da Premier League, muito rapidamente? Sim, a jornada começou ali com a equipa do Jorge, o Tottenham, o Wolverhampton-Tottenham, que o E Tottenham... uma reviravolta. Sim, que o Tottenham chegou ao golo aos 2 minutos e depois passou o resto do jogo a tentar segurar o resultado, porque se formos a ver também o Tottenham tem meio plantel lesionado, o James Maddison, o Romero, cartão Central. vermelho, portanto, jogadores importantes que estão lesionados ou estão castigados e, portanto, quando é assim, uma equipa tem Mas muitas previa-se dificuldades. que o Tottenham ia ganhar e Sim. nos últimos minutos, Sarabia, exatamente. recém-entrado, não é? Faz uma assistência e marca um golo. E o golo do Pablo Sarabia é de grande qualidade porque ele domina com o pé direito, chuta com o pé esquerdo, é um golão. E infelizmente que eu estava a torcer pelo Tottenham, o Tottenham acaba por perder o jogo e o Tottenham que podia tirar proveito desta jornada, uma vez que o City empatou e portanto ali na luta pelo título o Tottenham podia ter tirado proveito. Segue-se o Arsenal com o Burnley, o Arsenal ganhou 3-1 em casa, um jogo fácil, com aquela expulsão de Fábio Vieira, que foi um lance imprudente, pronto, não foi intencional, mas o Fábio Vieira até pede logo desculpa e acaba por ser expulso. O Arsenal também era um jogo fácil, tendo em conta que o Burnley é dos últimos classificados e o Arsenal, ao contrário do Tottenham, tirou proveito do empate do City para se aproximar do City. Sim, está tudo aproximado. Exatamente. O Liverpool também ganhou. O Liverpool ganhou 3-0 ao Brentford. Infelizmente o Darwin Núñez marcou lá 2 golos, mas foram os 2 anulados fora de jogo. Um deles até foi de pontapé de bicicleta, que era um grande golo. Era um bom golo. Mas não marcou, assistiu o Salah para o primeiro golo do Liverpool, o que abriu... Significa que o Liverpool também está na luta. O ano passado não andou muito arredado disso. O Liverpool acaba a jornada em segundo lugar apenas a um ponto do City. Portanto, já estamos aqui a ver o Liverpool de há uns anos atrás. O Manchester United ganhou 1-0 ao Luton Town em casa. O Luton Town, que é dos últimos classificados. O Manchester United, mesmo assim, tem muitas dificuldades a jogar em casa. Perdeu a meio da semana contra o Copenhaga para a Liga dos Campeões 4-3 e agora contra o Luton Town foi outra vez outra desgraça. É uma equipa que não consegue aumentar o seu nível, melhorar o seu nível exibicional. É uma equipa que entra ali num jogo, numa bola de neve de jogo muito mal jogado, bolas para o lado, para trás. É uma equipa um pouco sem norte. Exatamente, cria poucas oportunidades de perigo. E por fim o Chelsea Manchester City, que foi o jogo cartaz. Foi um jogo épico, um jogo com 8 golos, que não é uma coisa que se vê todos os dias. E é um jogo que foi muito bem disputado de parte a parte. Previa-se que até o City podia ganhar, tendo em conta as debilidades que o Chelsea tem demonstrado esta época. Só que o Chelsea jogou em casa, e o Chelsea em casa é muito forte e, quer queiramos, quer não, o Chelsea tem vindo a melhorar o seu nível de jogo, sente-se mais confiante, tinha o plantel todo à disposição, não havia aqui lesões que podiam condicionar algumas posições no 11 do Chelsea. Sim, o Chelsea tem individualidades. Sim, exatamente. Isso, E, portanto, o jogo foi uma espécie de ora marcas tu, ora marco eu, porque marcava o City, depois marcava o Chelsea, depois marcava o Chelsea, marcava o City. E foi um jogo muito agradável, que encheu as medidas a toda a gente que viu o jogo no estádio, que viu em casa. Esperava-se um grande jogo e foi isso que aconteceu e, felizmente, a Liga Inglesa continua a não desiludir. É com estes jogos que se tornou talvez considerada a melhor Liga do mundo. É com jogos assim tão imprevisíveis e tão divididos. Sim. E para além de ter sido um jogo bem jogado, anima aqui a luta pelo título, porque o City empatou, perdeu pontos e permitiu a aproximação do Liverpool, do Arsenal. Está tudo ali. Exatamente. Está tudo ali. Francisco Jorge, queres falar também sobre a Premier League, para terminar? Não, só quero dizer o seguinte, conforme nós vamos ao cinema e ver um grande filme e estamos até ao fim, aqui no campeonato inglês, este jogo entre o Chelsea e o Manchester City, só para dizer isto, é a mesma coisa, prende-nos até ao fim, que é esplêndido ver isto. Até ficamos com pena quando acaba o jogo. E os casos, se houver um caso do VAR, um árbitro ou qualquer coisa do género, é resolvido na hora. Praticamente no outro dia sai logo a sentença. Aqui não, andamos ao fim de ano e meio é que sai a sentença. Não tem nada a ver, estamos a falar da noite para o dia. Das realidades, sim. Pronto, e termina aqui mais um Passa a Bola.
Espero que vocês tenham gostado e desejo-vos uma ótima semana. Obrigado, Obrigado, continuação, boa boa semana para semana. todos.